essa dignidade ao Senhor, quero lhes convidar para que abramos as Escrituras em Lucas capítulo 24, versículos de 1 em diante. Lucas capítulo 24, dos versículos 1 a 12. Lucas 24, 1 a 12. Nessa manhã eu pretendo falar sobre alguns fatos sobre a ressurreição de Jesus para uma aplicação à nossa vida. Está escrito então na palavra de Deus em Lucas capítulo 24, dos versículos 1 até o versículo 12. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, grifado, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas, possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Grifado, ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio, e grifado, não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Querida igreja, este texto da palavra de Deus, muito rico em detalhes, nos traz informações importantes sobre a ressurreição, fatos que estavam próximos da ressurreição, relacionados à ressurreição, e que podem trazer aplicações importantes à nossa vida, à vida daqueles que já conheceram o Cristo ressurreto. E eu vou apontar 3 fatos. O primeiro deles é esse daqui: o túmulo está vazio. O túmulo está vazio. Quais as implicações para o túmulo vazio? Por que o túmulo está vazio? Ele tinha de estar vazio? Segundo fato, a ressurreição é anunciada aqui, talvez da maneira mais transparente, mais clara. E o terceiro fato, os discípulos duvidam disso. Então são 3 fatos aqui. Fato 1, o túmulo está vazio. Fato 2, a ressurreição é anunciada. Fato 3, o que fazer com isso? Por isso, ao estudar essa passagem, vamos procurar entender o que se passa aqui, o que estava em torno do túmulo vazio, o que a ressurreição significava neste momento e como eles duvidam nesta hora. Então, sobre o fato 1, sobre o túmulo que estava vazio, as perguntas são essas aqui: cadê o corpo? Quem moveu o corpo? Alguém pode explicar o que está acontecendo aqui? No Evangelho de Lucas, não há essa explicação. Mas no texto que nós lemos no início, na liturgia do nosso culto, estava.
O anjo moveu a pedra, disse o evangelista Mateus. Porque o túmulo era dentro de uma rocha com uma pedra que ficava afixada à rocha, através de um corredorzinho, que quando a pedra encaixava naquele lugar, para mover aquela pedra, não era uma coisa fácil de se mover mesmo. Então esta era a preocupação das mulheres. Olha, o túmulo a gente sabe onde é, mas e como é que a gente chega ao corpo? Mas e a surpresa? Quando chegam, a pedra está removida. E onde está o corpo? Quem retirou o corpo? Então fica uma pergunta no ar. Por que esse túmulo estava vazio? Por que um túmulo vazio? E eu já começo a explicar algumas coisas. A ressurreição física de Jesus sempre foi um fundamento da fé cristã. Naquele momento, não era tão fácil de entender isso. No entanto, a Bíblia expressa a certeza da ressurreição física do nosso Salvador como um fato histórico, como algo que realmente aconteceu. E onde está tudo isso, né? Os 4 evangelhos ressaltam o caráter factual, ou seja, isso foi um fato, isso foi um acontecimento. Uma vez? 2 vezes? 3 vezes? Não. Veja a relação dos aparecimentos de Jesus Cristo ressuscitado. Em Jerusalém, no domingo da ressurreição, narrado no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de João. A Maria Madalena, no jardim, ainda em Jerusalém, no domingo da ressurreição, narrado por Marcos, narrado por João. Há outras mulheres ainda no dia da ressurreição, no domingo da ressurreição, narrado em Mateus 28, dos versículos 9 e 10. Aos discípulos que caminhavam para Emaús, ainda no domingo da ressurreição, narrado em Marcos 16, em Lucas 24. Ou seja, no dia da ressurreição, várias pessoas em vários lugares. A Pedro em Jerusalém, ainda no dia da ressurreição, narrado por Lucas, contado por Paulo na carta aos Coríntios. Aos 10 discípulos numa casa, em Jerusalém, ainda no domingo da ressurreição, narrado por Marcos, por Lucas e por João. Aos 11 discípulos numa casa em Jerusalém, um domingo depois, narrado por João, contado por Paulo na carta aos Coríntios. Aos 7 discípulos pescadores no mar da Caldeia, não sabemos quanto tempo depois, porque a Bíblia não diz, mas narrado por João, capítulo 21. E não é só isso. Aos 11 discípulos no monte na Galileia, também algum tempo depois. Quem conta isso é Mateus, Marcos e Paulo reforça quando escreve aos Coríntios. Há mais de 500 pessoas em local desconhecido, algum tempo depois, que Paulo conta na carta aos Coríntios com um detalhe. E se vocês tiverem dúvidas, eles ainda estão vivos. E se vocês tiverem alguma preocupação sobre a hipótese de eu estar aumentando, é muito fácil me desmentir. Eles estão vivos. Procurem-nos e perguntem, porque a geração toda que viu o Cristo ressurreto ainda está viva. Este é um dos maiores argumentos para a ressurreição. A Tiago, algum tempo depois, também aos seus discípulos no Monte das Oliveiras, agora 40 dias depois da Páscoa. Isso está narrado no Evangelho de Lucas, o mesmo Lucas conta em Atos e Paulo na carta aos Coríntios. E, por fim, a Paulo no caminho de Damasco, alguns anos depois. Isso Lucas conta no seu livro Atos dos Apóstolos, em 3 momentos dentro do livro de Atos: Atos 9, Atos 22 e Atos 26.
Por isso, meus irmãos, o túmulo estava vazio porque havia uma necessidade, a necessidade de se comprovar algumas coisas relacionadas à ressurreição. Então, a problemática do túmulo vazio, que num primeiro momento parece difícil de se explicar, começa a ser explicada agora quando vem os fatos sobre o que era a ressurreição. Por que é que aquele túmulo estava vazio? Então esse é o fato 2. Sobre a ressurreição. O que se sabe no primeiro momento sobre a ressurreição? O que os varões de roupas resplandecentes dizem. E eles dizem essas duas coisas. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Bom, mas por que uma ressurreição? O túmulo vazio significava ressurreição? Nós temos de lembrar que os romanos espalharam a notícia que alguém havia roubado o corpo. Mas por que a ressurreição? Por que os homens de vestes resplandecentes dizem, ele não está aqui, ele ressuscitou? Porque 3 argumentos são fundamentais na ressurreição. Um é bíblico, um é teológico e um é confessional. O bíblico é esse aqui, porque biblicamente a ressurreição é uma prova que Jesus é juiz e salvador. Porque o Jesus que foi morto, aos olhos da cultura do seu tempo, é um revolucionário apenas. No entanto, escrito em Atos 17 e escrito em 1 Coríntios 15, na defesa que o colegiado apostólico fez, a defesa não era para um revolucionário, a defesa era acerca de um juiz e de um redentor. E estes 2 textos nos ajudam a entender, que é Atos 17, 30 e 31 e 1 Coríntios 15, 14 e 15. Então Lucas escreve, no livro de Atos, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Por que essa autoridade? Porque a autoridade de dizer ao homem, arrepende-te, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. E como será esse julgamento? Por meio de um varão que destinou. Nós já sabemos que é Jesus, mas veja o reforço aqui relacionado à ressurreição. Que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Por que uma ressurreição? Além da palavra de Lucas, o que Paulo disse, 1 Coríntios 15, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus. Porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Paulo está querendo dizer, ou Cristo ressuscitou e somos salvos, ou verdadeiramente Cristo não ressuscitou e a salvação ainda não chegou. Onde nós estamos? Depois do ato da salvação ou ainda esperando a salvação? A ressurreição significava neste momento a boa nova. Então, biblicamente, ressurreição significa isso, como está pontuado, é uma prova que Jesus é juiz e salvador. Por que uma ressurreição? Porque ela prova que Jesus é o juiz e o redentor. Por que uma ressurreição? Do ponto de vista teológico, qual a necessidade de Cristo ressurgir? Teologicamente, a ressurreição aponta para 2 ênfases. A primeira é a comprovação das palavras de Jesus.
todas as coisas que os profetas falaram e que ele mesmo havia falado. E a segunda é porque o ministério de Jesus está tomando uma proporção diferente, que nós precisamos entender. Então, a primeira ideia teológica, a ideia da comprovação das palavras de Jesus, é a validação das afirmações de Cristo acerca da necessidade de sua morte para a expiação dos pecados. Por que é necessária a ressurreição? A ressurreição é necessária porque no Antigo Testamento, todas as vezes que alguém que era oferecido um sacrifício em favor de alguém, coisa que os sacerdotes faziam, que o sumo sacerdote fazia, um animal era morto. Mas aquele animal era depois cortado, era utilizado de alguma forma, os sacerdotes se serviam da sua carne. E então cumpria-se momentaneamente um serviço para trazer a paz ao coração, o perdão dos pecados. Só que nenhum daqueles animais ressuscitava. E então no próximo ano, outro animal tinha de ser morto. E no outro ano, outro animal, e outro animal, e outro animal. E por isso, aquele sacrifício, a expiação que se fazia, precisava ser repetida todo ano. Só que o Senhor Jesus Cristo, como o Cordeiro Pascal, como o único sacerdote, como o único sacrifício, tem o seu aspecto de morte, como lá atrás algum animal era sacrificado em favor do povo, ele é o sacrifício, só que é de uma vez por todas. E esse fato de ser uma vez por todas é resolvido com a ressurreição. Na sua vida, no recobrar a vida e no assumir um novo status de vida, também ficou claro que não haveria mais a repetição do sacrifício. Então, essa era a validação das afirmações de Cristo acerca da necessidade da sua morte para a expiação dos pecados. Atos 2:24 mostram a vitória de Jesus sobre a morte. Também Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz isso. Em João capítulo 16, a Bíblia nos mostra que o Senhor Jesus Cristo cumpriu a justiça de Deus e provou no seu próprio corpo a justiça de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que a ressurreição é uma evidência da sua divindade. Então, por que uma ressurreição? Porque as palavras de Cristo são verdadeiras. A ressurreição é o cumprimento daquilo que foi dito acerca do Senhor Jesus Cristo. E um segundo ponto, que teologicamente é importante também, é a transição do ministério terreno de Jesus para o ministério celestial. Isso está narrado em Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Então aqui está a marca, o corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. O corpo da glória, Jesus mantém. Ele ressuscitou e eis a promessa, lá nessa pátria onde o Senhor Jesus Cristo está, naquele lugar, foi transformado o corpo da humilhação de Jesus e os nossos corpos serão transformados. É o que está escrito aqui, para serem iguais ao corpo da glória de Jesus. Então a ressurreição aponta para essas duas coisas. A ressurreição aponta para, biblicamente, mostrar que ela fazia sentido por conta da expiação. E teologicamente, porque essa expiação é estendida ao seu povo. Além de suas palavras serem verdadeiras, é a transição para o ministério celestial. E confessionalmente,
nós temos de nos lembrar que no credo apostólico, quando de vez em quando lemos no texto e professamos publicamente, e aqui no nosso culto, em alguns momentos até já fizemos isso como congregação, nós dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em um determinado momento nós dizemos isso aqui: creio na ressurreição dos mortos, na vida eterna. Ou seja, é a nossa profissão de fé, é a nossa confissão. E não só no credo apostólico, mas também na confissão de fé de Westminster. E está escrito no capítulo 32, o corpo dos homens, depois da morte, volta ao pó e vê a corrupção. Mas a alma deles, tendo uma substância imortal, volta imediatamente para Deus que a deu. A alma dos justos, sendo então aperfeiçoada em santidade, é recebida no mais alto dos céus, onde contempla a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção do corpo deles. Então aqui, pela confissão de fé, nós podemos ficar seguros de uma coisa. Essa foi a interpretação que os teólogos de Westminster tiveram acerca da ressurreição e da implicação, o que ela produz na vida das pessoas. Dá vontade de ler esse texto demoradamente, palavra por palavra, porque é um conjunto de percepção extremamente valoroso para a esperança dos homens. O corpo dos homens, depois da morte, volta ao pó e vai se deteriorar, mas a alma deles, que foi colocado na alma deles a imortalidade, volta imediatamente para Deus. A alma dos justos, os justificados, aperfeiçoada pelo Espírito Santo ao longo da sua vida, e o aperfeiçoamento que o Espírito Santo executa em nós ao longo da nossa vida, ordinariamente vem pela leitura das Escrituras e pela oração. Não é quanto mais idade, mais santo. É quanto mais leitor das Escrituras e quanto mais tempo em oração e meditação, mais santo. Sendo então aperfeiçoada em santidade, olha o que acontece: é recebida no mais alto dos céus, onde contempla a face de Deus em luz. Lembrem-se de que Moisés e alguns outros quiseram ver a face de Deus, e Deus dizia: não podem, não podem. Não podem, não podem porque não conseguem resistir, não podem porque não têm estrutura para resistir, não sabem nem o que pedem quando querem o ver, o tocar, coisas nesse sentido. É isso que Deus sempre diz, mas olha o que está destinado ao crente, ao justificado em Cristo. Olha o que está prometido. Essa alma é recebida no mais alto dos céus, onde contempla a face de Deus em luz e em glória, esperando a plena redenção dos seus corpos, que certamente acontecerá na segunda vinda. Então, irmãos, por que uma ressurreição? Porque ela interessa aos planos de Deus e ela é o benefício fundamental da nossa fé. A ressurreição nos oferece um caminho que nós não tínhamos ideia nem sobre a sua existência. E tem o terceiro fato. O que a gente fala, o que a gente pensa sobre a descrença dos discípulos, grifado lá no texto que nós lemos no início, que é o fato 3. Olha o que a Bíblia fala sobre a reação dos discípulos. Como delírio.
eles não acreditaram nas mulheres. E então, quando Pedro corre e vai ao túmulo e não encontra nada, a Bíblia diz que ele fica admirado, e a palavra lá pode ser traduzida por espantado, um espanto. É aquela sensação de que alguma coisa aconteceu e você não sabe o que aconteceu. Essa é a reação dos discípulos. Mas por que eles tiveram essa reação? O que nós podemos entender com essa reação estranha dos discípulos de delírio, descrença e espanto? O que nós precisamos entender? 2000 anos depois, nós precisamos entender que este fato, a ressurreição de Jesus, o levou à ascensão, o levou à entronização e o levou ao atual reinado nos céus. Talvez os discípulos naquele momento tiveram dificuldade de entender que a ressurreição fosse só o começo de um plano ainda maior, ainda mais espantoso, que pareceria ainda mais um delírio e que realmente eles precisariam de muita fé para crer. Sem fé não tem como crer na ressurreição, não tem como aceitar a ascensão, não tem como depositar a confiança num trono que a gente não vê, e obviamente não tem como crer num ser que governa. E é aqui que muitas heresias acontecem, porque há uma dificuldade geral, principalmente fora da fé protestante sólida, de crer no atual reinado celestial de Jesus. O que nós podemos entender com a ressurreição? Que a ressurreição garante o perdão e a justificação dos cristãos no seu presente. Irmãos, não fosse pela ressurreição, não haveria a justificação e o perdão dos pecados. E não havendo a justificação e o perdão dos pecados, como é que lidaríamos com o mal? Como é que lidaríamos com a nossa pessoa? Como é que lidaríamos com o nosso ser? Que a nossa consciência nos diz que é falho, limitado. Como é que lidaríamos com as coisas que sabemos de Deus? Com a sua palavra e com as suas instruções? O cristianismo ou alguma instituição seria apenas um conjunto de regras para pessoas com a certeza do não cumprimento delas. Mas o cristianismo tem cumprimento, e o cumprimento do cristianismo está na pessoa do ressurreto Jesus Cristo. O que nós precisamos entender? Que há esperança. Porque numa manhã como essa nós falamos sobre a ressurreição? Para que a nossa alma se revista da esperança. A ressurreição de Jesus é um fato histórico para que a nossa ressurreição se torne um fato histórico. Quem diz isso é João, Paulo aos Romanos e também Paulo aos Colossenses. O que nós precisamos entender definitivamente em relação à ressurreição? Que o Filho de Deus vive eternamente no céu, no corpo da sua ressurreição. Que unidos com Cristo pela fé, também somos transportados do mundo do pecado e da morte para o mundo de uma vida nova. Então essa é a aplicação para a nossa vida. A ressurreição é para nós um fundamento para que, ao olhar no que foi o fato histórico, vivamos a historicidade da fé. Jesus Cristo ressuscitou para que pudesse acontecer o transporte. E o Senhor fez isso, disse Paulo. Disse Paulo aos Efésios, detalhadamente no capítulo 2, que eu nem citei aqui, e disse em Romanos 6, dos versículos 4 a 11,
que os cristãos, e aí Paulo explica isso com detalhe, que os cristãos recebem o poder do Espírito que ressuscitou Jesus de entre os mortos. Então, o que nós precisamos entender acerca da ressurreição? Que como Jesus, os cristãos recebem a novidade de vida. Que a ressurreição de Cristo foi essencial para a nossa salvação, porque é pela união com a ressurreição de Cristo que o nosso corpo mortal até aqui será transformado num corpo imortal no último dia. Por que a ressurreição? O que entender da ressurreição? E ainda uma última coisa. Se não fosse a ressurreição, a fé não seria a fé no Filho Salvador. Não seria a fé no prometido dos séculos. Se não existisse a ressurreição, a nossa fé não seria o instrumento de Deus para que nós adorássemos ao Senhor por meio de Jesus Cristo. Se não acontecesse a ressurreição, ainda estaríamos mortos nos nossos delitos e pecados. Se não fosse a ressurreição, o julgamento de Deus, o escrito da dívida ainda não estaria cancelado. Se não fosse a ressurreição, nós não poderíamos compreender o que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Se não fosse a ressurreição, não haveria a ponte. Se não fosse a ressurreição, não haveria a vitória. Não havendo a vitória da vida sobre a morte, todos nós pereceríamos. A ressurreição é o limiar, é o ponto que divide morte e vida. Em Jesus, e a boa notícia, em todo aquele que nele crê. A grande e preciosa notícia é que o ressurreto venceu a morte, para que eu e você herdássemos o privilégio, a graça de sermos vitoriosos na sua ressurreição. Não poderíamos viver eternamente num corpo glorificado, como diz o texto de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Isso precisamos entender. Estes fatos são importantes para o cristianismo. A ressurreição de Jesus não pode ser alguma coisa que a gente crê sem passar pelo entendimento do que aconteceu. Porque se simplesmente crermos sem entendermos a mesma força dessa crença, um dia se desvanece. Quem crê sem entender, em determinado dia, não entende nem o que creu. Mas a palavra nos deixa formas para compreender. E por quê, meus irmãos? Para isso, para aplicar a nossa vida. O que é a ressurreição? Quais são os fatos da ressurreição? O primeiro dos fatos, realmente o túmulo estava vazio. E aquele túmulo precisava estar vazio, porque o túmulo vazio era a voz eloquente de Deus dizendo: procurem, vejam, entendam, atribuam ao sumiço do corpo o que quiserem, no entanto, não o acharão mais morto. O túmulo vazio significava o poder da palavra de Deus, a certeza para que se cresce que o Senhor não é homem, não mente como homem, que o Senhor cumpre a sua palavra e o Senhor Jesus Cristo era o cumprimento da sua palavra. Depois Paulo diz isso aos Gálatas: na plenitude dos tempos ele enviou o seu Filho. O próprio João narra a conversa de Jesus com Nicodemos, dizendo que o Senhor, por amor, enviou o seu Filho unigênito. Explicando as passagens dos profetas, do tronco de Jessé, nascerá um rebento, e ele reinará, enquanto
ainda não se pensava que essa história terminaria num túmulo vazio, poderia se imaginar falsamente, como os judeus mesmo imaginaram. Um pouquinho antes da festa da Páscoa, eles acharam que Jesus reinaria naquele trono e colocaram ramos no chão para que Jesus entrasse montado em um animal. Disseram a ele: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, mas nenhum está pressupondo o túmulo vazio. A melhor das expectativas dos homens não leva ao túmulo vazio. Deus produz o túmulo vazio. Deus produz a ressurreição. Então, a primeira coisa, essa ressurreição tem implicação na nossa vida. Tem implicação porque o nosso túmulo em algum momento ficará vazio. Em algum momento os cristãos, primeiro nosso túmulo ficará com o nosso corpo, como diz a confissão de fé de Westminster. Mas um dia será ressurreto e será retirado de lá. E nessa retirada do nosso corpo, no encontro do nosso corpo mortal com a natureza imortal, mais uma vez a promessa de Deus se cumprirá. A vitória sobre a morte que Jesus experimentou é a vitória sobre a morte que o cristão experimentará. Então isso é para ser aplicado à nossa vida. Isso é para que haja esperança naquilo que nossos olhos ainda não viram. E por fim, os discípulos não entenderam isso. Parecia um delírio, um espanto, uma descrença. Mas 2000 anos depois, não precisa ser assim com a gente. Quando Paulo escreveu, confirmando os líderes, seguidamente ele dizia: olha, isso é verdade, eu dou testemunho disso. Isso é verdade, as Escrituras dão testemunho disso. Isso é verdade, Ele ressuscitou e as pessoas dão testemunho disso. 2000 anos depois, nós precisamos ainda de algum novo testemunho? A resposta certamente deve ser: não, está claro para mim. O túmulo está vazio, Cristo ressurgiu e os cristãos são beneficiários disso. É por isso que os cristãos têm uma enorme responsabilidade na sua vida. Porque essas verdades são tão fortes e tão poderosas e tão transformadoras que não cabe um cristianismo falso, um cristianismo sem testemunho, não cabe um cristianismo sem coragem, não cabe um cristianismo sem certezas, não cabe um cristianismo pusilânime, duvidoso, temeroso. Não cabe, por mais difíceis que sejam as gerações, não cabe um cristianismo que não se assemelhe e que não demonstre ser o resultado de um projeto de redenção que incluiu a morte e a ressurreição. Quero te convidar a pensar nisso. Quero te convidar a orar por isso. Te convidar a refletir em profundidade sobre o exercício de um cristianismo à luz da ressurreição. Quero te convidar a repensar na agenda do cristianismo. Quero te convidar a repensar no envolvimento, no engajamento com a Igreja de Cristo. Quero te convidar a pensar sobre a agenda proposta por Deus para esse cristianismo, este povo, esta família que foi chamada e separada para viver verdades que parecem loucuras, túmulo vazio, a ressurreição do corpo. Para os discípulos, num primeiro momento, dúvidas, espanto. Mas para os cristãos, 2000 anos depois, alegria, gratidão, certezas, atitudes e então glorificação. Que Deus nos abençoe com a sua graça. Que Deus nos assista nas nossas fraquezas e que a ressurreição sirva para nós como
uma tocha acesa que ilumina o caminho por onde nós andamos, porque a ressurreição apontou para coisas, fatos, ações de Deus que foram dispostas na história, como fatos históricos, e eles estão diante de nós até hoje. O cristianismo que nós exercemos. Que Deus assim nos dê da sua graça, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Fechemos nossos olhos por um instante e oremos, e cantemos uma canção que aplica essa mensagem. Ó Deus, é a tua palavra e toda a profundidade dela, narrada pelos evangelistas e pontuada nessa manhã com ênfases. Mas a fé que cada um de nós vive é pessoal. A exposição, a livre oferta é pública. Mas o crer, o entender, o aceitar, o reconhecer é pessoal. Eu te louvo, Senhor, nessa manhã, porque 22 anos depois, eu estou aqui junto a uma igreja, como muitos estão em tantos lugares, porque o Senhor me deu o privilégio de, numa manhã de domingo como esta, confessar-te, porque o Senhor me chamou para a fé. São 22 anos. E eu te louvo e te engrandeço por isso, e rogo ao Senhor que continue a aperfeiçoar a cada um daqueles que confessaram publicamente um dia o Salvador e Senhor absoluto de suas vidas. E oro por aqueles que ainda não conheceram essa graça disposta, para que, segundo a tua vontade, se assim o Senhor quiser, de acordo com a tua soberania, que o Senhor possa dar-lhes também o privilégio de experimentar o que é a tua presença. Por isso nós oramos, pelo que a ressurreição representa para nós, e pelo que ela pode representar na vida daqueles que estão te conhecendo. É a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.